Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai estar estudando sobre o domínio, contradomínio e imagem de uma função. Ok? Vamos lá. Considere os conjuntos A, 0, 1, 2 e 3 e B, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E a relação, ou seja, a função aqui, y é igual a x menos 1. Escreva o domínio, o contradomínio e calcule a imagem dessa função. Bem, a gente já viu que o x é a variável independente, né? Eu posso escolher qualquer valor para ela dentro de um determinado conjunto. O conjunto A, composto aqui por 0, 1, 2 e 3, eu vou estar utilizando ele, os elementos dele, para substituir x aqui. Tá? Então, por eu utilizar os números aqui do conjunto A para a substituição de x, eu vou dizer que o conjunto A é o domínio da função. Ok? Então, o domínio da função é igual a 0, 1, 2 e 3. Ou seja, serão os valores que serão substitutos aí de x. Aí eu vou ter o conjunto B. Os resultados, que eu vou encontrar quando eu substituir o x aqui por esses conjuntos, por esses elementos aqui de A, os resultados, os possíveis resultados dessa função vão estar dentro aqui do conjunto B. Então eu digo que o conjunto B é o contradomínio da função, ou seja, nem todos aqui serão os resultados dessa função, mas todos os possíveis resultados estarão aqui dentro. Então B é o contradomínio. Tá? Então a gente escreve o contradomínio igual todos os elementos aqui de B, ok? São todas as possibilidades que pode acontecer, né? E agora a gente vai estar calculando a imagem desta função. Tá? A imagem vai ser aqui dentro do contradomínio, tá? Os números que serão resultado, tá, dessa função quando eu substituir pelos elementos aqui do domínio. Tá? Por exemplo, eu vou substituir a função lá por 1, vai dar um determinado resultado. Tá? Esse resultado vai estar dentro do conjunto B. Então esse resultado é chamado de imagem. Tá? Então a gente vai estar calculando eles agora porque nem todos os elementos do contradomínio, né, serão imagem, tá? Mas eles estarão aqui dentro. Então eu criei essa tabela aqui, né, para a gente estar calculando, utilizando aqui essa função, né, e aí a gente vai estar substituindo aqui o x pelos valores que está aqui no conjunto A, que estão no conjunto A, né, que é o domínio da função. Então vamos lá, olha só, a função é x menos 1. Então se o x for 0, 0 menos 1, eu vou ter menos 1. Né? Se o x for 1, 1 menos 1 dá 0. Se x for 2, 2 menos 1 dá 1. E se x for 3, 3 menos 1 vai dar 2. Então esses números que eu encontrei aqui, eles são a imagem da função. Tá? Então perceba que esses números eles estão dentro do conjunto B aqui, ó, menos 1, 0, o 1 e o 2. Eles são a imagem, tá? O 3 e o 4, eles não são imagem, eles fazem parte do contradomínio, né? Porque eles estão dentro do conjunto onde as imagens foram calculadas. Então eles fazem parte do contradomínio, mas não são imagem. Tá? Imagens são apenas menos 1, 0, 1 e 2. Então a gente escreve, né, imagem da função igual menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Deu para entender aí? Então só revisando, né, o domínio vai ser os valores que eu vou estar substituindo o x. Esse vai ser o domínio.
contradomínio vai ser o conjunto onde esses possíveis resultados estarão, né? E a imagem serão os resultados, né, da função quando eu substituir o x pelos valores do domínio, ok? Vamos aprofundar um pouco o estudo sobre o domínio de uma função, né? Analisando aqui, qual o domínio dessa função? Né? 1 sobre 3x. Então o x está aqui, né? Na parte do denominador. Quais são os possíveis valores para ele? Você pode pensar, mas qualquer número, eu posso substituir ele por qualquer número. Sim, teoricamente sim, mas há algumas restrições, né? Por exemplo, a gente tem aqui na matemática, né, que não há divisão por zero, não existe divisão por zero. Então esse valor que está aqui, esse 3x, ele não pode ser zero, o resultado disso não pode ser zero. Então 3 vezes um número não pode ser zero, tá? Então a gente escreve, ó, 3x tem que ser diferente, né, de zero. 3x tem que ser diferente de zero. Então, é óbvio, né, que o x ele tem que ser diferente de zero, tá? X tem que ser diferente de zero. Porque se o x for zero, vai ficar 3 vezes zero, que vai dar zero. E o zero estando aqui no denominador, né, isso não pode acontecer, porque não há divisão por zero, ok? Então essa é a restrição, ou seja, você pode utilizar todos os números do conjunto dos números reais, com exceção do zero, tá ok? Então, ó, você pode estar colocando de diferentes formas essa resposta. Ela pode aparecer assim, né? Domínio da função igual conjunto dos números reais menos o zero. É uma forma de escrever, né, essa resolução. A gente pode escrever também, ó, domínio da função igual x, né, x pertence ao conjunto dos números reais, diferente de zero, ou seja, não pode ser zero. Ou também a gente pode estar escrevendo assim, ó, domínio da função igual ao conjunto dos números reais, esse asterístico aqui indica a ausência do zero, né, não vai ter zero. Ok? Deu para entender? Estudo do domínio da função, vamos continuar aí, né? Qual o domínio da função? 2x menos 8, é raiz quadrada de 2x menos 8. Bem, lá no item anterior a gente viu a questão da divisão por zero, que não podia acontecer. Nesse caso aqui, você tem que se lembrar do seguinte, não há raiz quadrada, né, dentro do conjunto dos números reais, não há raiz quadrada de número negativo. Então esse 2x menos 8 não pode dar um número menor que zero. Então a partir daí, vamos ver quais são as possibilidades aí para x, né? Então 2x menos 8 tem que ser, né, um número maior ou igual a zero. Até o zero é possível, né? Isso daqui pode, essa expressão pode ter zero como resultado, vai estar tudo ok. Não pode ter número negativo, ou seja, menor que zero. Então, 2x menos 8 maior ou igual a zero. Então, resolvendo aqui a inequação, 2x, né, tem que ser maior ou igual, passar o 8 aqui para o segundo membro. A gente resolve parecido com a equação, né? Então, x 8 por 2, né? X tem que ser maior ou igual a 4, tá? Então, muita cautela na hora de determinar o domínio de uma função, né? Nesse caso aqui, você pode escolher qualquer valor para x desde que seja maior ou igual a 4. Se você escolher um número menor que 4, por exemplo, 3, o que vai acontecer? 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 8 dá menos 2. E não tem raiz quadrada de número negativo, né, dentro do conjunto dos números reais. Portanto, x, né, que vai fazer parte do domínio, tem que ser maior
ou igual a 4. Tá? Aí você pode escrever, né, dessa forma, domínio aqui da função é igual x, né, pertence ao conjunto dos números reais, tal que, né, x tem que ser maior ou igual a 4. Tá? Não dá para ser número menor que 4, porque aí você vai ter número negativo aqui dentro da raiz. Tudo bem? Espero que você tenha aprendido, né? Continue com as aulas, vendo as outras definições de função, os outros exemplos que a gente vai estar trazendo. Revise se necessário, tá? Busque atividades relacionadas a isso, vai ajudar bastante. E bons estudos.